Varia bastante. Então, aproveitando esse gancho, eu vou passar rapidamente aqui por algumas principais técnicas de estudo, tá? Show. Então, olha só, a Thaís falou de mapas mentais. Os mapas mentais são super importantes, mapas conceituais, como ela colocou. Flashcards, o que são os flashcards? Na frente do cartão você coloca uma pergunta, no verso você coloca uma resposta, e você vai estudando dessa forma. Grupos de estudo é uma técnica de estudo muito bacana. A técnica Pomodoro, estuda 25 minutos para 5 minutos, 25 minutos e para 5 minutos. Leitura ativa dos resumos, né, dos destaques do texto, uma revisão regular dos conteúdos, a Thaís disse isso, revisar sempre é importante. Simulações de provas, fazer os simulados, fazer as provas, né, antigas das academias que ela vai prestar, das escolas. Ensinar os outros, é possível ensinar os outros, né, os grupos de estudo acontece esse ensino mútuo aí. Os mnemônicos, né, frase de efeito para guardar fórmulas e conceitos. E o aprendizado multissensorial, aprender ouvindo, aprender vendo, aprender falando, isso é muito importante. Então, fechando aqui essa aba aqui de conversa sobre técnica de estudos. E já aproveitando o gancho, se você tem alguma dificuldade com técnica de estudo, nossa, eu tenho conteúdo, mas eu não sei como estudar, ou eu sei como estudar, mas o conteúdo eu não sei nem por onde começa nem até onde vai, gente, na descrição desse vídeo você tem um link que você vai ser encaminhado para o Pop Enem e você vai ter toda a assessoria de que você precisa, caso você esteja nessa mesma pegada da professora Thaís, em atingir uma quantidade astronômica, aqui no caso dela, de pontos no Enem. E posso só destacar outra coisa Claro, também? Nessas diferentes técnicas de estudo, é legal você encontrar também qual técnica funciona para cada disciplina. Claro. Entendeu? Porque às vezes a gente quer falar que mapa conceitual funciona para todas as disciplinas e, às vezes funciona e não funciona para física ou não funciona para matemática. Perfeito. Então, por exemplo, eu, biologia, gostava muito de estudar com as minhas amigas. Eu sentia que aquilo funcionava para mim. Mas matemática, se eu sentasse com elas, era só choradeira e não ia dar. Perfeito. Entendeu? Então você começa a estruturar também qual técnica é melhor para cada conteúdo, tá bom? Bom. Mas essa é uma coisa que você vai ter que tentar. Perfeito. Perfeito. É tentar mesmo, na luta. O estudo é uma prática, né? Você vai praticando e vai encontrando o seu melhor modelo ali. Ótimo. Já entrando na parte final do nosso... Só um detalhe, vamos perguntar um pouquinho para ela sobre a Thaís na Espanha. Como era a Thaís na Espanha, né? Uma curiosidade. Uma coisa é aqui em São José, né, no Brasil. Outra coisa é a Thaís enfrentando lá uma outra língua, outras pessoas, outras culturas. Como é que foi essa experiência? Acho que foi uma experiência transformadora. Eu não tenho outra palavra. Tinha aula de espanhol no Verababo? Não. Como é que aconteceu esse negócio? Você chegou na Espanha de paraquedas, sem falar espanhol, falando? Como é que foi? Fala um pouquinho qual foi o processo. Passou no Enem e aí, o que aconteceu? Eu fiz o Enem, fiz outros vestibulares, fui pra Unesp, Botucatu. Aliás, Unesp, Botucatu, amorzinho. Fiz 1 mês e meio na Unesp, Botucatu, e aí me ligaram do governo. 1 mês e meio do quê? De física. De física? Olha só, você chegou a passar pelo SISU e foi pra Unesp estudar. O SISU ainda ia começar a rolar no começo do ano, né? Daí o SISU tava rolando, as chamadas do SISU estavam rolando, mas como eu já tinha passado na Unesp, eu prestei 8 vestibulares, né? Foi um outro vestibular que te deu a vaga na Unesp de Botucatu. Aí eu decidi ir pra Unesp Botucatu, e aí eu comecei lá... Você passou em 8 vestibulares? Eu passei. Quase nada, né, gente? Só 8. Todos, né? Todos que ela fez. Aí eu fui e comecei a fazer Unesp, e aí me ligaram, então me convidaram para ir para Espanha. E eu não sabia falar espanhol, eu não sabia se isso era possível. Na minha cabeça não fazia sentido pela quantidade de pessoas e eu já tava começando. E assim, foi uma ligação do governo do tipo, meu anjo, 3 dias pra responder, porque senão a gente precisa abrir a vaga pra outra pessoa, né? Meu Deus, que pressão, hein? Nossa. Pra uma pessoa ansiosa. Nossa. Pra uma pessoa que já tava num caminho, né? Tipo, e aí eu decidi ir. E a gente viajou em abril, eu fiquei em março em Brasília. Aí a gente viajou em abril e a faculdade começava em setembro. Só que o que ninguém tinha contado pra gente era que de abril a maio a gente ia estudar, porque maio tinha vestibular lá pra estrangeiro. Então a gente tinha que passar pelo vestibular estrangeiro pra garantir a matrícula, entendeu? E vocês não te contaram isso? Ah, não, a gente ficou sabendo lá em Brasília. Elemento surpresa total. Foi. Aí a gente falou... curiosidade aqui, se você do nada assim quisesse voltar pra Botucatu, você já tinha aberto mão da vaga ou...
Eu tinha Tinha Eu possibilidade de tranquei, voltar? entendeu? Eu poderia voltar, mas eu não sei se esse processo tinha validade, nem nada do tipo. Eu tranquei, não foi abandono, entendeu? Eu fui lá e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. É, e aí eu fui pra Espanha, então fiz esse 1 mês de intensivão pro vestibular. Aí depois eu fiquei de maio a setembro estudando espanhol pra poder ir pra faculdade. Convite bandido. Esse você vem estudar na Espanha. Aí É, depois chega Vamos lá, lá. tem que fazer um outro vestibular. É. Meu Deus do céu. Daí, beleza. Durante a faculdade, assim, foi muito louco, porque. Eu tô falando muito louco muitas vezes, porque é tudo É muito tudo louco. muito louco. Entendeu? Porque quando eu fui pra fazer física, mas eu tive várias conversas com gestores que me incentivaram a largar a física, sabe? Do tipo, olha, a física é muito difícil. Lá na Espanha. Nesse caminho Tá. entre Brasil e Espanha. Aham. Então, em Brasília já me perguntaram se eu tava disposta a mudar de curso. Olha os sabotadores aí. Meu Deus do céu. Exato. E aí eu falei que eu não ia mudar de curso. Aí eu cheguei na Espanha, me falaram a mesma coisa. E aí eu falei, olha, tá Não quer mudar decidido. de curso? Entendeu? Foi diferente um pouquinho, né? Eu não queria, eu tinha certeza. E eu tinha consciência que era difícil. Eu não tinha consciência que era tão difícil, entendeu? Porque a gente acha que o difícil é passar no vestibular também. Depois a gente vê que as dificuldades são diferentes, os desafios são novos, né? Mas eu insisti, e aí fui eu na insistência. Éramos 72 alunos na turma, só eu de estrangeira. Então foi algo que bateu muito em mim, assim, muito. Xenofobia é real. Meu Deus. Falar que as coisas fora do Brasil são melhor até uma certa vírgula ali, sabe? Acho que só quem é estrangeiro, imigrante, sabe o que a gente passa. E aí, depois dos 72, a gente se formou 14. Uau. Ótimo. Uau. 72, Uau. 14 se formaram. Olha só, aí eu abro um parêntese e falo um pouco da minha realidade também. Eu também fiz, né, 1 ano de física aqui na faculdade da Unesp, em Guaratinguetá. A história era a mesma. A cada 50 alunos, 10 se formavam, 5 se formavam. E eu fui um dos que entrou aí pra estatística, né? Eu comecei o curso de física. Engordou aí. Eu comecei pelo curso de física e saí também, desisti no meio do caminho, não concluí. Então. Mas é isso. Aí eu decidi seguir a carreira. Eu fiz os 5 anos de física e com as mesmas técnicas de estudo. Então eu tenho muitos resumos, muitas imagens, muitas tabelas. Eu tenho isso guardado até hoje, sabe? E pra mim funcionou na faculdade também. Então é isso. É encontrar um caminho que funcione, porque daí depois você consegue ir só mudando o conteúdo, né? Claro. Mas foi assim que eu passei 5 anos longe da minha família, longe dos meus amigos, conhecendo pessoas novas, culturas novas. Então, o meu grupo de amigos de faculdade são espanhóis, né? Vocês têm contato até hoje? Tenho contato até hoje. Olha Eles só. são meus amigos mesmo. Recentemente você fez uma viagem, né? Recentemente você voltou Fiz pra lá. antes da pandemia, eu voltei, eu precisava voltar. E aí essa foi a parte mais legal, ver de fora o que eu tinha feito, sabe? Perfeito. Quando você tá inserido no processo, você tá tão dentro do processo que você não tá vendo o que tá acontecendo. E aí, quando eu voltei e tive dimensão do tamanho do que eu fiz, foi muito chocante pra mim, assim. Perfeito. E eu acho que foi outro ponto transformador na minha vida, essa viagem pra Espanha. Eu precisava olhar diferente pra Thaís adolescente e falar, meu, que coisa que você fez, entendeu? Perfeito. Tipo assim, você fez, você deu conta disso aqui, Sim, sim, entende? perfeito. De voltar pra faculdade, de ver meus professores, eu tenho contato com os meus professores até hoje. Então, foi transformador, foi uma experiência transformadora pra mim. Perfeito. E qual que é a projeção de física no contexto da Faculdade de Salamanca? Como é hoje a relação física e Salamanca? Tem um cenário ativo na pesquisa? Tem, Como muito. é que é isso? Eles têm muita pesquisa, principalmente na área de lasers, de óptica, né? Então, eles têm um dos melhores laboratórios de óptica da Europa. E de campos magnéticos, coisas assim, sabe? Mas o mais famoso é o de óptica. E eles têm um grupo bem pesado de física de partículas. Legal. Mas daí é pra parte de estudo teórico, né? Porque daí a experimentação eles acabam indo pro CERN, Ok. ali perto, né? Mas, assim, a grande
a grande saída de Salamanca é para física teórica, Legal. que era uma coisa que eu não queria. Então, Sim. assim, soube aproveitar, mas não era o que eu queria. Desde cedo eu Perfeito. não queria Você sabe física dizer teórica. quantos anos a faculdade tem? Essa faculdade de Salamanca tem quantos anos? Mais de 500? Mais de 500. Mais de 500 anos, galera. Mais de Faculdade de mais de 500 anos, hein? Olha que legal. Uma jovem senhora. Então, vocês falaram de Colombo, tem árvore que Colombo plantou, Olha e só. aí ela é fechada, a gente passa lá e fica, ai, árvore Olha que de massa. Colombo. Que legal. História Então, viva, né? História viva, muito É. legal. E aí é o que eu falei. Quando eu voltei, que eu tive dimensão disso, entendeu? Do tipo, isso daqui é a minha faculdade. Eu estudei aqui nessa cadeira. Eu tenho legal. esses amigos, eu conheço essa equipe de professores, sabe? Então, foi bem diferente voltar. Depois que a gente passa pelos processos todos, que a gente olha pra trás e fala, nossa, cara, Olha olha só. isso daqui, entendeu? Muito legal. Porque enquanto Muito você tá legal, prestando que experiência. vestibular, enquanto você tá estudando, você só tá indo mesmo, né? E aí depois que você começa a Legal. processar. Muito bom.